Bem-vindos de volta ao canal Expedição Nefilim. Décimo terceiro episódio. A verdadeira história de Caim e Abel e o nascimento de Noé. Antes de começar, deixe seu like, comente, ative o sino de notificações para receber conteúdos novos toda semana. Como vimos no episódio anterior, Adapa foi convidado por Anu a ir até Nibiru. O convite deixou Enlil muito preocupado com a possibilidade de Adapa beber da água ou comer do alimento que, segundo sabia, permitiria que o terrestre tivesse uma longa vida, tal qual os Anunnaki tinham. O medo não só de Enlil, mas também de Enki, se explicava pela possibilidade de os terrestres, um dia, não muito distante, se parecerem tanto com seus criadores, que nada os impediria de viajarem pelo espaço até conquistarem Nibiru. E parece que eles não estavam errados, pois não faz muitos anos que saímos da condição de homens primitivos para pousarmos na Lua e agora em Marte. Apesar de, muitas vezes, ser apontado como um grande amigo dos terrestres, Enki decidiu reunir-se com Ninmah, para ambos refletirem e deliberarem sobre o que deveriam fazer para evitar que Adapa desse um salto evolutivo sem o controle deles, e sem que isso atrapalhasse o convite feito por Anu. Então, os irmãos cientistas concluíram que Adapa só poderia ir em segurança, se fosse escoltado por seus filhos Ningzida e Dumuzi. E eles seriam incumbidos de explicar a Anu o resultado das experiências na Terra que originou Adapa e Titi. Ao mesmo tempo, enquanto Dumuzi conheceria o avô e Nibiru, Ningzida recordaria seus tempos de garoto vividos em seu planeta, antes de se engajar com Enki na missão Terra. Uma nave celestial procedente de Nibiru aterrissou na Terra, com Ilabrat, um vizir do rei Anu, desembarcando para conduzir Adapa até Nibiru. Os três líderes, então, lhe apresentaram Adapa, Titi e os gêmeos Caim e Abel. Ilabrat ficou maravilhado com o que acabava de testemunhar, constatando que os terrestres possuíam incrivelmente a mesma imagem e semelhança dos nibiruanos. Passado o tempo de apresentação, Enki convocou Adapa para lhe dar instruções em particular, advertindo-o sobre o que ele encontraria em Nibiru, quando se apresentasse diante do rei Anu, orientando-o a se inclinar perante o rei e a falar somente quando fosse perguntado. Também o instruiu a dar breves respostas, e a não comer nem do pão que não se encontrava na terra, e nem beber do elixir que o oferecessem, amedrontando-o sobre a possibilidade de morrer se os colocasse na boca. Adapa teve medo, mas Enki o tranquilizou dizendo que ele iria acompanhado de Ningzida e Dumuzi, e que deveria obedecer-lhes em tudo o que lhe dissessem se quisesse viver. Depois disso, foi a vez de Enki convocar a Ningzida, sem que Dumuzi percebesse, e às escondidas colocar em suas mãos uma tabuleta selada com a recomendação de que a mesma fosse entregue em segredo diretamente ao rei Anu. Em Sipar, no lugar onde ficavam os carros celestiais, todos os tripulantes se vestiram com um capacete de águias celestiais. E aqui que fica claro que todas as imagens de homens e mulheres que foram representadas com cabeças de águias tratava-se dos Anunnaki paramentados para pilotarem seus foguetes, e não propriamente que fossem homens-águia. E esta compreensão ajuda com todos os outros exemplos de homens representados com caras de lagartos, de cães, de gatos, de dragões e de outros animais, como acontecia no Egito, por exemplo. Realmente, é bastante difícil para quem estuda o tema com seriedade acreditar que, sendo os terrestres feitos à imagem e semelhança dos Elohim, estes tivessem cabeças de animais em corpos de homens. Deixamos, pois, essas elucubrações para os aventureiros e sensacionalistas que buscam apenas likes e disseminam a confusão na cabeça do curioso e preguiçoso que prefere essas narrativas, do que estudar profundamente o tema,
Finalmente, depois que todos estavam preparados, o sinal foi dado e a nave ligou os motores, estremecendo tudo em volta. Adapa ficou apavorado e se encolheu de medo, gritando que a águia sem asas estava se elevando. Para ele, apesar de todo o intelecto que o diferenciava do homem de Neandertal e do Cro-Magnon, ver o chão se afastando de dentro de uma nave era uma experiência assustadora. Ningzida e Dumuzi lhe puseram os braços nos ombros e lhes dirigiram palavras tranquilas para o acalmar. Quando se elevaram no alto, distantes uma légua, pouco mais de 6 quilômetros, olharam a terra e viram os territórios separados por mares e oceanos. Com 2 léguas de altura, aproximadamente 13 quilômetros, o oceano se tinha feito pequeno como uma banheira, e a terra ficara do tamanho de uma cesta. Por fim, quando estavam distantes 3 léguas, quase 20 quilômetros, a terra virou uma bola pequena, tragada por uma enorme escuridão na vastidão. Adapa se agitou novamente, encolhendo-se e gritando para que o levassem de volta para a segurança do seu lar. Ningzida pôs então a mão sobre a nuca de Adapa, e em um instante ele se tranquilizou. Seria isso a técnica do Reiki? Uma energia vital universal que é transferida do terapeuta ou mestre reikiano para o paciente pelas mãos, a fim de equilibrar corpo, a mente e as emoções? Ao chegarem em Nibiru, Anu deixou-se cativar por Adapa, o homem civilizado. E conforme Enki havia previsto, tudo aconteceu exatamente como ele havia orientado Adapa e Ningzida. É claro que Anu e os demais nobres da corte de Nibiru ficaram decepcionados com o comportamento de Adapa, ao recusar comer e beber o que o rei lhe oferecera. Mas, depois de tomar conhecimento da tabuleta selada que Enki havia lhe enviado, tudo ficou esclarecido. Depois disso, eles voltaram à terra. Após desembarcarem e voltarem à rotina, Marduk, que não havia dado tanta atenção ao casal de terrestres num primeiro momento, acabou ficando impressionado com a semelhança que eles tinham com os Nefilim e com a notável inteligência acima da média que os distinguia dos outros terrestres. Assim, ao se tornar mais próximo deles, ele acabou tomando carinho pelos gêmeos Caim e Abael. Ningzida passava parte do dia instruindo Adapa, enquanto seu irmão Marduk era o professor de Abael e Ninurta o professor de Caim. Foi assim, com o tempo, que Adapa aprendeu com Ningzida a conhecer os números e a escrita. Foi assim também que Ninurta ensinou Caim, entre outras coisas, a cavar canais de irrigação, a semear e a colher, a arar e a lavrar a terra. E foi assim também que Marduk levou Abael às pradarias e lhe ensinou a construir redis, currais, para começar a pastorear ovelhas, cordeiros e cabras. O livro perdido de Enki esclarece que Dumuzi passou um bom tempo em Nibiru e que, na volta, trouxe a semente essencial desses animais, além de trazer algumas espécimes de quadrúpedes. E aqui me parece que está a base para a construção da história da Arca de Noé. O texto afirma ainda que nunca antes tinha havido uma ovelha na terra, nunca se tinha deixado cair um cordeiro dos céus à terra, nunca antes uma cabra tinha iluminado a seu cabrito, nunca antes se tinha tecido lã de ovelha. Enki, Enlil, Ninmah e Ningzida decidiram então criar uma câmara de criação, ou uma casa de elaboração, que ficaria sobre o montículo do lugar de aterrissagem, nas Montanhas dos Cedros, em Baalbek, próximo ao Monte Hermon. Foi neste lugar também que se plantaram as 55 sementes que foram trazidas por Ninmah, iniciando desde então a multiplicação de cereais, tanto quanto a multiplicação de ovelhas na terra. A partir deste momento, Enlil proclamou um decreto, onde os terrestres deveriam recolher as primeiras colheitas dos frutos da terra, ao mesmo tempo em que se maturasse a primeira ovelha, para então se reunirem para celebrarem as primícias. E no dia das primícias,
quando oferecerdes oblação nova ao Eterno em vossa festa das semanas, haverá convocação de santidade para vós. Nenhuma obra servil fareis, e oferecereis oferta de elevação para ser aceita pelo Eterno com agrado. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade. E sua oblação será 3/10 partes de uma efá, de flor de farinha de trigo amassada no azeite para cada novilho, 2/10 para cada carneiro e 1/10 parte para cada um dos 7 cordeiros, e 1 cabrito para fazer expiação por vós. E os oferecereis além da oferta de elevação contínua e da sua oblação, e eles serão para vós sem defeito, e igualmente suas libações. Torá, Bamidbar, Números, capítulo 28, versículos 26 a 31. Ante os Anunnaki reunidos, se apresentaram os primeiros grãos e os primeiros cordeiros. Aos pés de Enlil e Enki, Caim pôs sua oferenda, junto com Abael. Esta celebração, também conhecida por Shavuot, ou Yom HaBikurim, também foi ensinada aos Enlilitas, quando eles ainda estavam no deserto e após serem salvos por Ninurta da escravidão de Marduk, no Egito. Assim, da mesma maneira que Caim e Abael foram orientados a levar as primícias de seus frutos e rebanho para Enki e Enlil, os Enlilitas foram orientados por Ninurta e Utu a manterem esta celebração, que fora um decreto perpétuo de Enlil. Enlil deu aos irmãos uma alegre bênção e elogiou seus trabalhos. Porém, quando terminou a celebração das primícias, o rosto de Caim estava sombrio, e ele se sentia muito ferido, porque Enki não lhe tinha abençoado. Quando os irmãos voltaram para seus trabalhos, Abael começou a se gabar diante de Caim, alegando que era ele que levava essa abundância que saciava os Anunnaki, e que dava força aos heróis, além de proporcionar lã para as roupas que eles usavam. Caim se sentiu ofendido com a arrogância das palavras de Abael, retrucando com ira que era ele que enchia de abundância as planícies, que fazia pesados de grão os sulcos, em cujos campos se multiplicavam os pássaros, e em cujos canais se faziam abundantes os peixes, além de ser ele o produtor do pão que sustentava a todos, variando a dieta dos deuses com pescado e caça. A discussão entre eles nunca cessou e durou todo o inverno, mas, quando chegou o verão e houve escassez de chuva, as pradarias ficaram secas e os pastos diminuíram. Então, Abael decidiu levar seus rebanhos aos campos de Caim, para que os animais bebessem a água represada nos sulcos e nos canais. Mas Caim se enfureceu por isso, ordenando que Abael levasse seus rebanhos embora. Irmão contra irmão, trocaram palavras de acusação, cuspiram-se um ao outro, e com os punhos cerrados, brigaram. Extremamente enfurecido, Caim teve a infeliz ideia de tomar uma pedra e golpear a cabeça de Abael 2 vezes, até que ele caiu, emanando sangue. Abael permaneceu ali no chão imóvel, sua alma havia partido. Então, veio o arrependimento a Caim, que ficou sentado e chorando junto ao irmão que havia assassinado. Preocupados com a demora dos filhos, Adapa e Tite foram ao encontro deles e testemunharam a cena. Tite se desesperou e gritou de dor pela perda do filho. Adapa indagou Caim, mas este permaneceu em silêncio, prostrado no chão e chorando copiosamente. Adapa conseguiu conter a emoção da perda e voltou à cidade de Eridu, para contar a Enki o que havia acontecido. Enki enfrentou a Caim com fúria, amaldiçoando-o e expulsando-o do Éden, proibindo-o de conviver entre os Anunnaki e os terrestres civilizados. Quanto a Abael, ele determinou que o corpo não poderia ficar abandonado nos campos para que não fosse devorado pelas aves selvagens. Assim, como era um costume entre os Anunnaki, Abael foi enterrado em uma tumba, debaixo de um monte de pedras. Sem saber como proceder, Adapa e Tite aprenderam com Enki como deveriam enterrar o filho e os outros terrestres que morreriam dali para frente. Durante 30 dias e 30 noites, Abael foi pranteado por seus pais.
Seguindo as orientações de Ninurta e de Utu, quando estabeleceram a aliança no Sinai, os Enlilitas guardaram esta tradição, conhecida como Shloshim judaico. A palavra Shloshim significa 30 e se refere ao período de luto entre o término da Shivá, período de 7 dias de luto mantidos pela morte de uma pessoa próxima, e o 30º dia. Existe na Bíblia hebraica uma alusão ao prazo de 1 mês como período de luto, num dos preceitos sobre o tratamento da mulher cativa. Ela permanecerá em tua casa, chorando seu pai e sua mãe durante 1 mês. Torá, Devarim, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 3. Caim foi levado até Eridu para ser julgado. Enki desejava que ele fosse sentenciado ao exílio. Ninurta tentou interceder por seu afilhado, mas Marduk foi contra, exigindo a morte do assassino. Foi quando Enki decidiu revelar para Marduk que Caim era, na verdade, seu neto, e que se a Caim fosse sentenciado com a morte, tanto quanto sentenciou Abael, a saciedade da terra terminaria, os motins se repetiriam, e tudo o que se havia conquistado até ali desmoronaria. Ningzida ofereceu então como solução alterar a essência vital de Caim para que em sua face não mais crescesse pelos. E assim foi feito. Caim e sua descendência não teriam barba, e seus pelos seriam escassos. Diante do que está exposto, fica fácil perceber que a descendência de Caim se espalhou pela terra, dando origem a civilizações com essa característica. Dentre elas, podemos citar como possíveis exemplares destes descendentes os nativos americanos, os mongóis, os Ainu, uma população indígena do Japão, os ostíacos, uma população indígena da Sibéria, os Inuit, povos indígenas do Ártico, os polinésios, entre outros. O tempo foi passando, até que finalmente Adapa e Titi tiveram outro filho, ao qual chamaram Sati. 30 filhos e 30 filhas tiveram Adapa e Titi após a morte de Abael e o exílio de Caim. E deles, muitos foram lavradores da terra e pastores que trabalharam para os Anunnaki, e foi por eles que voltou a saciedade aos Anunnaki e aos terrestres civilizados. Cabe esclarecer aqui que o casal Adamu e Tiamat, neandertais, que foram expulsos por Enlil do Éden para irem viver no Abzu, África, não eram o mesmo Adapa, Adão e Titi Eva, o Homo sapiens, que permaneceram no Éden e foram orientados pelos Anunnaki, cumprindo o que está narrado na Torá. Assim, da semente de Sati, nasceu Enshi, que foi considerado o professor da humanidade. Por Adapa, Enshi aprendeu a escrita, os números, e quem eram os Anunnaki e tudo o que dizia respeito a Nibiru. Ishkur o ensinou a preparar o elixir dos frutos do imbu, rico em proteínas, vitaminas A, B, C, além de sais minerais tais como ferro, cálcio e fósforo. O imbu, ou umbu, também possui propriedades antioxidante, antiespasmódica, energizante, antidiarreica, vermífuga e antitumoral. E, consumido regularmente, ele auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, na prevenção do envelhecimento precoce e na eliminação de gases. Nanar mostrou-lhe o modo dos óleos perfumados, como o alecrim, a camomila, o eucalipto e a lavanda, por exemplo, cujas propriedades, entre outras, são analgésicas, anti-inflamatórias, estimulantes, antissépticas, cicatrizantes e tônicas. Foi a partir de então que os Anunnaki foram chamados senhores pelo homem civilizado, e foi o começo dos ritos de culto aos Nefilim. Depois de Enshi, as gerações de terrestres foram surgindo e se relacionando com os Anunnaki. Seu filho Kunin aprendeu sobre fornos e fogos com Ninurta, em Badtibira. Seu filho Malalu tinha o dom da música e do canto, e com a tutela de Ninurta,
aprendeu a tocar harpa e flauta e entoava hinos para o seu tutor Anunnaki. Seu filho foi Irid, e com Dumuzi, ele aprendeu a cavar poços e a prover os rebanhos que ficavam distantes. Foi nessa época que os Igigi, que viviam em Marte, se aproximaram da Terra com mais frequência. Enoque era seu filho, e ele era sábio e inteligente, e por sua curiosidade constante sobre os céus e todas as questões celestiais, Enki acabou se afeiçoando a ele, revelando os mesmos segredos que um dia havia revelado a Adapa. Por 2 vezes, Enoque viajou pelas estrelas com Marduk. Numa das vezes foi a Lua, e na outra vez foi a Marte, quando conheceu os Igigi, e por eles foi apreciado, pois aprenderam os costumes dos terrestres. Ao retornar, encontrou-se com Utu, e dele recebeu a autorização para escrever o que estava aprendendo. Foi Utu também que o ensinou os ritos que deram origem ao sacerdócio, e a ideia inicial era que ele aprendesse servir os Anunnaki com honra. Com o passar do tempo e com a saída de cena dos Anunnaki, isso foi deturpado de tal maneira que se criaram as religiões, com a finalidade de prestarem cultos aos deuses dos antepassados, travestidas de métodos para se chegar ao grande Criador de tudo, quando em verdade apenas idolatram tal ou qual Anunnaki de estimação. E isso perdura até os dias atuais, seja por ignorância, seja por influência dos descendentes que ainda estão no controle. Enoque foi tão admirado pelos Anunnaki que consta que ele partiu para viver em Nibiru até o fim dos seus dias. Seus escritos foram deixados sob os cuidados de seu filho, Matusalém. E é curioso observar que existem 3 versões do livro de Enoque, e não se pode dizer qual é a verdadeira, mas sabe-se que Matusalém e seus irmãos, Rajim e Gaiad, prosseguiram com os estudos de Enoque. Foi Matusalém que começou a observar os problemas que Marduk e os Igigi começavam a criar. Em seus dias, as condições sobre a terra começaram a ficar mais difíceis, com escassez de alimentos. Seu filho, Lameque, foi o escolhido para ser o capataz dos trabalhadores terrestres, cumprindo a missão de reduzir as cotas de rações, sem reduzir a jornada de trabalho, o que acabou gerando um clima de indisposição entre eles. Em seus dias, foi quando Adapa percebeu que seu tempo havia se esgotado e pediu que todos os seus filhos se reunissem, exigindo a presença de Caim. Enki pediu a Ninurta que encontrasse e levasse Caim ao encontro de Adapa. Ninurta cumpriu a missão. Diante de Adapa, Caim e Sati se apresentaram. E o curioso aqui é que muito antes de Isaac se reunir com seus filhos Esaú e Jacó, muito antes do dilúvio acontecer, Adapa, que também apresentava problemas de visão, abençoou Sati com a bênção que deveria ser para o seu primogênito, Caim. Depois disso, Adapa se despediu de Tite e pediu para ser enterrado com o rosto para o sol nascente. Por quase 47 mil anos da Terra, mesmo sem ter o ciclo vital de Enki, seu pai, ele viveu. O que é incompreensível para todos nós, que só temos 120 anos como limite de vida na Terra. Uma vez enterrado, Ninurta levou Caim novamente para a terra dos errantes em um distante reino que ficava no oriente, a leste do Éden, e que a Torá identifica como Nod. E lá ele morreu esmagado por uma pedra, cumprindo a profecia de Adapa. O curioso aqui é que a Torá aponta que a maldição foi proferida pelo Eterno, quando na verdade, segundo as tabuletas, foi seu pai Adapa quem a proferiu. Nos dias de Lameque, Marduk e os Igigi davam prosseguimento à estratégia de controle da terra, casando-se com as fêmeas terrestres, gerando filhos híbridos. Naqueles dias também, as tribulações na Terra aumentavam consideravelmente. Em Marte, as coisas também não iam nada bem, e o planeta estava envolto em pó e aridez. Enlil, Enki e Ninmah consultavam-se entre si,
perguntando-se o que poderia estar acontecendo, a ponto de alterar as condições de vida na Terra e em Marte. Eles já tinham observado as erupções no Sol que alteravam as forças na rede de atração da Terra e de Marte. No Abzu, mais especificamente na África do Sul, em frente à Antártida, eles decidiram instalar instrumentos de observação. Seria isso uma pista para que os líderes mundiais das maiores potências fizessem o mesmo nos dias atuais? Esses instrumentos que foram instalados ficaram a cargo de Nergal, filho de Enki, e de sua esposa Ereshkigal, a filha de Nanar. Ninurta foi enviado por eles ao continente americano, a fim de estabelecer um enlace céu-terra nas montanhas. Em Marte, Os e Gig estavam inquietos, e Marduk foi instado a pacificá-los. E até que os líderes soubessem o que estava causando as tribulações na Terra, a estação de passagem de Marte precisaria ser mantida. Era uma espécie de plano B, caso a Terra entrasse em colapso. Neste ponto da narrativa, as tabuletas revelam que Enki, Enlil e Ninmah olharam-se uns aos outros e perceberam-se com idades avançadas. Até este momento, já haviam passado 100 Shars, 360 mil anos da Terra, desde a chegada de Enki. Os ciclos da Terra já conseguiam mostrar as alterações físicas, apesar da longevidade que carregavam por causa do ciclo biológico de Nibiru. Enki, que chorava a morte de Adapa, não se enxergava mais como um galhardo líder, vigoroso, de aparência viva e reluzente, mas se via com um aspecto cansado, velho e com barba. O entusiasmo dele e de Enlil como heróis, dispostos ao comando e à aventura, havia arrefecido. Enlil reclamava da soma de todo esse tempo e contabilizava os filhos nascidos na Terra, constatando que eles chegariam a esta condição ainda mais rápido, aparentando serem ainda mais velhos em pouco tempo. Ninmah, por sua vez, reclamava do apelido que os terrestres lhe deram, chamando-a de velha ovelha, o que nos sugere cabelos brancos ou grisalhos. Enquanto as equipes se revezavam indo e vindo de Nibiru para evitar novos desgastes e rebeliões, eles haviam ficado na Terra. Poucas vezes haviam retornado a Nibiru, e quando foram, não ficaram muito tempo por lá, pois a missão Terra precisava da presença física deles na Terra. Chegaram inclusive a considerar a possibilidade de voltarem de uma vez para Nibiru. Havia um consenso entre eles. O momento de partirem de volta para casa havia chegado. No entanto, sempre que sugeriam isso, Anu respondia a mesma coisa. Nibiru precisa de vocês na Terra. Obedientes que eram, decidiram abortar a ideia de regresso e passaram a observar o que estava ocorrendo com a Terra, para ver se era a sorte ou o destino o que estava na iminência de acontecer ao planeta. Um pouco depois, no fim desta reunião entre os três, Marduk apareceu para discutir com Enki uma questão que se revelaria de suma gravidade. É que na Terra, os 3 filhos de Enlil já haviam se casado. Ninurta desposara Ba'u, uma jovem filha de Anu. Nanar desposara Ningal e Ishkur havia tomado Shala como esposa. Da mesma maneira, Nergal, irmão de Marduk e filho de Enki, havia tomado por casamento Ereshkigal, uma neta de Enlil. E ele fez isso, ameaçando matá-la caso não lhe fosse dado o consentimento. Como primogênito de Enki, Nergal e os primos, todos mais jovens, deveriam ter esperado que Marduk ficasse noivo e se casasse primeiro. E é daí que nasce o conceito de que os filhos mais velhos devem se casar antes dos mais novos, como aconteceu na história em que Labão enganou Jacó, para casá-lo primeiro com Lia e depois com Raquel. E Labão disse: não se faz assim em nosso lugar, dar a menor antes da maior. Torá Bereshit, Gênesis, capítulo 29, versículo 26.
Marduk então comunicou a Enki seu desejo de escolher uma noiva e ter uma esposa. Enki ficou muito feliz com a notícia e considerou que Ninki, sua esposa e mãe de Marduk, também se alegraria. Afinal de contas, ambos estavam certos de que Marduk escolheria uma das belas jovens de Nibiru, que trabalhavam como assistentes de Ninmah, curando e dando socorro aos Igigi. No entanto, Marduk tinha outros planos. Sem poder ascender ao trono de Nibiru, porque Enki estava atrás de Enlil e Ninurta na linha sucessória, restava-lhe criar uma estratégia para conquistar a terra, que para a sua infelicidade também estava sob o comando de Enlil. A escolha já havia sido feita antes mesmo da conversa ter começado. E a escolhida tinha um nome, e era conhecida de Enki. Tratava-se de Sarpanit, uma descendente de Adapa, portanto, uma terrestre, e não uma mulher de Nibiru, como Enki e Ninki esperavam que fosse. Enki ficou extremamente decepcionado. Ninki ficou sem palavras, e ambos ficaram desconcertados e com o olhar perdido. Enki o questionou sobre um príncipe de Nibiru, um primogênito titulado para a sucessão, casar-se com uma terrestre. Mas Marduk já tinha o argumento de defesa pronto, e era um argumento forte, pois Sarpanit não era uma terrestre qualquer, mas uma descendente de Enki, pois ela era uma das irmãs de Matushal, Matusalém e filha de Enoque. E Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou. Torá, Bereshit Gênesis, capítulo 5, versículos 22 a 24. Ninki quis saber como eles se conheceram. Marduk então revelou-lhe que quando Enoque viajou com ele, para aprender sobre o céu e a terra, ele acabou presenciando com os próprios olhos a beleza de Sarpanit, confirmando o que Enki, uma vez, havia lhe contado sobre a criação dos terrestres terem sido feitos à imagem e semelhança dos Anunnaki, exceto pela larga vida. Ninki quase cedeu aos argumentos do filho, mas Enki levantou a voz, ponderando com Marduk que ele nunca mais poderia regressar a Nibiru com sua esposa e perderia para sempre seus direitos principescos sobre Nibiru. Marduk sorriu maliciosamente para Enki. Era um sorriso amargo e que guardava uma má intenção. Seus direitos como primogênito em Nibiru eram inexistentes. Inclusive na Terra, esses direitos, segundo sua própria interpretação dos fatos, haviam sido pisoteados. Foi quando ele revelou sua verdadeira intenção. Eu me tornarei rei na Terra e senhor deste planeta. Enki e Ninki chamaram Matusalém, o irmão de Sarpanit, para contar-lhe do desejo de Marduk. Matusalém ficou aflito, mostrou-se humilde com tamanha deferência de Marduk para com sua família, mas não escondeu sua alegria. Quem não gostou de saber foi Enlil, enchendo-se de fúria. Uma coisa para ele era ter que suportar Enki tendo relações sexuais com as terrestres, mas outra muito distinta era ver um príncipe de Nibiru casado com uma terrestre. Ninmah ficou enormemente decepcionada. Para ela, o sobrinho poderia casar-se com qualquer donzela nibiruana, inclusive poderia escolher uma de suas filhas com Enki, e poderia casar-se com alguma de suas meias-irmãs, como era o costume real. Enlil comunicou a Anu em Nibiru a decisão de Marduk, apelando para seu pai que ele não consentisse no casamento do sobrinho com a terrestre. Anu convocou os conselheiros para discutirem o assunto com urgência, mas não encontraram nenhuma norma sobre isso nos tomos reais que continham as regras de Nibiru. Anu decidiu então convocar também os sábios,
para discutirem as consequências do ato. Eles concluíram que, se Adapa, o tronco progenitor do ramo da donzela, não pôde ficar em Nibiru, era prudente que Marduk fosse impedido definitivamente de retornar para lá com a esposa. Inclusive por haver se acostumado aos ciclos da terra, Marduk poderia nem ter tempo de voltar ou voltar sem a esposa, se isso lhe fosse permitido. Diante da decisão do conselho e dos sábios, Anu comunicou à terra que Marduk poderia se casar se assim o desejasse, mas já não seria considerado príncipe em Nibiru. Todos concordaram, inclusive Marduk, que renunciou ao título principesco sem reclamar. Seus planos eram mais ambiciosos e não contemplavam mais Nibiru. Ele agora queria apenas pavimentar o caminho para controlar a terra e dela se tornar senhor. Ninki anunciou que as bodas do casal seriam em Eridu, mas Enlil decretou que eles não poderiam ficar no Éden. Então, antes que o clima esquentasse entre tio e sobrinho, Enki sugeriu que após as bodas, eles fossem morar bem longe do Éden, em outra terra. Localizada acima do Abizu, uma terra que chegava até o mar superior e que estava separada do Éden pelas águas. Ele falava do continente americano, mais especificamente, da América Central. Ninki organizou a celebração das bodas em Eridu, conforme havia combinado com Marduk e Sarpanit. Os Anunnaki e os terrestres que habitavam o lugar anunciaram a cerimônia a golpes de tambor de cobre, com 7 pandeiros, uma tradição até hoje nos casamentos no Oriente Médio. As irmãs da noiva apresentaram a esposa a Marduk. Uma grande multidão de terrestres civilizados e jovens Anunnaki se reuniu em Eridu. As bodas eram para eles como uma coroação. Também assistiram à cerimônia os Igwig que estavam sob o comando de Marduk em Marte. Eles desceram à Terra em número de 200, e é daí que surge a narrativa dos anjos caídos, citados na maioria das seitas e religiões. Os Igwig justificaram a numerosa presença porque queriam testemunhar a união entre Nibiru e a Terra, além de terem um enorme prazer por celebrarem as bodas do seu líder, Marduk. O que ninguém sabia, nem mesmo Enki, e muito menos Enlil, era que eles tinham a intenção de raptar a mesma quantidade de mulheres terrestres para formarem pares e se unirem a elas, gerando filhos e filhas. Tudo isso, é claro, era um plano de Marduk para aumentar o número de aliados Anunnaki e terrestres, superando a quantidade de Anunnaki fiéis a Nibiru. E quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra e a nascerem-lhe filhas, viram os filhos dos senhores que as filhas do homem eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando conheceram estes filhos dos senhores, as filhas do homem, e lhes deram filhos. Estes foram os valentes que sempre houve, homens de renome. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Desconhecido para os líderes na Terra, 200 Igwig se reuniram em Marte para deliberarem sobre os rumos de suas vidas na missão Terra. A reclamação agora não era pelos anos perdidos e pela saúde debilitada nas minas do Abizu, mas o sofrimento e a solidão, por não poderem se casar e não gerarem descendentes. Durante suas idas e vindas entre Marte e a Terra, eles viram as filhas dos terrestres, as mulheres adapitas, como eles as chamavam, e as cobiçaram. Os conspiradores, instigados por Shamgas, o líder deles, diziam: escolhamos esposas entre as mulheres adapitas e engendremos filhos com elas. O que foi permitido a Marduk não pode ser impedido a nós. Ardiloso que era, Shamgas os incitava dizendo que,
mesmo que nenhum deles o seguisse, assim mesmo ele agiria sozinho, e que, se o seu destino fosse ser castigado pelos líderes, ele estava disposto a assumir a culpa sozinho, poupando a vida de todos os Igigi. Aqui abrimos espaço para ressaltar que Shamgaz foi mais um Anunnaki a emprestar seu caráter para que fosse criada a amálgama de Satanás, junto com Alalu, Enki, Anzu e Marduk. Convencidos da liderança de Shamgaz, os Igigi se uniram à trama e prestaram juramento de agirem todos juntos. Assim, para as bodas de Marduk, 200 deles foram até Baalbek, no lugar de aterrissagem, pousando sobre a grande plataforma que ficava na Montanha dos Cedros, no Líbano, próximo ao Monte Hermon, e dali seguiram viagem até Eridu, passando por entre os terrestres que trabalhavam até o lugar da cerimônia de bodas de Marduk e Sarpanit. Por um sinal combinado previamente entre eles e Shamgaz, cada um deles tomou a uma jovem terrestre Adapita, e pela força raptaram-nas, levando-as até Baalbek, onde se reuniram na fortaleza construída anos antes por Enlil. De Baalbek, os Igigi desafiaram Enlil e Enki, dizendo que não queriam mais passar privações de ordem emocional, isolando-se de tudo, e que desejavam desposar as terrestres Adapitas, e com elas gerarem filhos. Caso contrário, destruiriam tudo na terra pelo fogo. Não é curioso que esta obsessão por se tacar fogo em tudo esteja sempre na mente e nos corações de um grupo espalhado pelo mundo, incapaz de dialogar? Seria este grupo portador de uma memória ancestral de seus antepassados, os Igigi e Marduk? Seria este grupo descendente deles? Não se pode provar quem é descendente de quem, mas é, no mínimo, curioso esta similaridade. Os líderes ficaram alarmados, exigindo que Marduk, o comandante dos Igigi, controlasse seus liderados e resolvesse a questão. Mas, como tudo isso foi de encontro aos seus planos de dominação da Terra, no lugar de Enlil, ele os apoiou, usando como exemplo o seu casamento, que era uma exceção, tornando-o uma regra para os seus liderados. O ovo da serpente estava prestes a eclodir. Enki e Ninmah, ponderados e diplomáticos que eram, sacudiram a cabeça, a contragosto, mas mostraram que estavam de acordo. Mas Enlil se enfureceu em lugar de apaziguar-se, e isso soa sempre antipático para quem não consegue se colocar no seu lugar. Para Enlil, o mau exemplo de Enki, fornicando com as espécimes fêmeas dos terrestres que ele mesmo evoluíra, levou Marduk a copiar seu disparate, e isso levou os Igigi a adotarem o mesmo comportamento, comprometendo a sagrada missão Terra e condenando o planeta a se ver invadido por multidões de terrestres abandonados à própria sorte, pelas próprias mãos dos Anunnaki. Era preciso que os líderes se reunissem e deliberassem por uma decisão radical, que culminasse na expulsão dos Igigi e de suas mulheres da Terra. Marduk, antevendo onde o suposto radicalismo de Enlil conduziria a reunião, e já prevendo isso em seu plano, tratou de dizer: Senhores, em Marte, também por conta das mesmas alterações que sofreu a Terra, a situação ficou insuportável. E não há como os jovens nibiruanos continuarem mais vivendo lá. Enlil, acostumado às chicanas de Marduk, deixou claro para o sobrinho e para todos que os Igigi não poderiam ficar no Éden, levantando-se e deixando a reunião muito aborrecido. Em seu coração, Enlil começou a traçar uma estratégia para se proteger de Marduk e dos seus aliados terrestres, que em pouco tempo seriam maioria na Terra e se virariam contra ele, e tentariam conquistar a primeira região, eliminando o elo da Terra com Nibiru. Na plataforma de aterrissagem, nas montanhas dos Cedros, em Baalbek, no Líbano,
Os Igigi se isolaram com suas mulheres, gerando filhos, que passaram a ser chamados de filhos das naves espaciais. Marduk e Sarpanit foram viver nos domínios que ficavam longe do Abzu, entre a América do Sul e a América Central. Marduk também convidou os Igigi para viverem em 2 cidades que ele havia construído para seus 2 filhos, Assar, também conhecido como o deus Osíris, e Satu, também conhecido como o deus Sete, ambos no Egito Antigo. Alguns dos Igigi e seus descendentes chegaram aos domínios da terra de cor escura, Bolívia e Peru, mas também encontramos evidências da presença Anunnaki em outros países do continente americano, como Argentina, Brasil, Guatemala, México e Honduras, por exemplo. E não é difícil imaginarmos o quão fácil eram para eles os deslocamentos de um lado para o outro do planeta. E hoje, com o acesso aos canais de streaming onde encontramos documentários sobre o tema, podemos constatar que existe um padrão dessas construções em todas as partes do mundo, sem que houvesse no tempo que foram construídas qualquer tipo de comunicação entre os povos desses lugares. Shamgas e os Igigi decidiram ficar desde Baalbek até as longínquas terras do leste, as terras de altas montanhas, Síria, Iraque e Irã, para onde foram alguns de seus descendentes. Ninurta, o primogênito de Enlil, observava com atenção o modo que Marduk influenciava os terrestres com sua própria força e argumentos. Então, numa conversa com Enlil sobre o que Marduk, Enki e os Igigi poderiam estar tramando, Enlil respondeu-lhe o que viria a se confirmar no futuro. A terra, meu filho, será herdada pelos terrestres. Depois disso, Enlil orientou Ninurta a ir ao encontro dos descendentes de Caim, a fim de preparar-lhes os seus próprios domínios. Caim estava vivendo com os seus descendentes do outro lado da terra. E neste ponto, é bom ressaltarmos que, ao matar seu irmão Abael, Caim recebeu como punição uma marca, para que jamais fosse esquecido. Muitos artistas e diretores de cinema, assim como escritores, retratam esta marca como uma mancha na pele, ou algum sinal que se destaque como uma espécie de tatuagem, ou algo do gênero, algo que fosse visível na pele. Entretanto, a marca de Caim é justamente algo que não aparece. Para quem acompanha nossos vídeos, isso não é mais um mistério, pois todos os inscritos neste canal já sabem que a marca de Caim, que foi inserida por Ningzida quando ele alterou sua essência vital, código de DNA, foi impedir que ele tivesse pelos no rosto, barba. Após escapar do dilúvio e encontrando-se do outro lado da Terra, é altamente provável que Caim tenha chegado à Mesoamérica. No entanto, ele também pode ter deixado seus descendentes dispersos pelo Ártico, dando origem aos Inuites. Alguns desses descendentes, por sua vez, podem ter migrado para a América Central e Ásia. Uma característica distintiva compartilhada por todos esses povos é a ausência de pelos no rosto. Ninurta estabeleceu-se por um tempo com eles, ensinando-os como fazerem ferramentas e a interpretarem música. Mostrou-lhes também as técnicas da mineração, a fundição e refinaria, e ainda como construir embarcações de madeira de balsa, guiando-lhes depois disso por um grande mar, até estabeleceram seus domínios em uma nova terra, onde construíram uma cidade com torres. Essa nova terra era um domínio além dos mares, e não era a terra montanhosa do novo enlace céu-terra. Enquanto isso, no Éden, como vimos, Lameque havia sido promovido a capataz, e seu dever consistia em fazer cumprir as cotas de trabalho e reduzir as rações dos terrestres. Sua esposa Batanash
era filha de Matusalém, o pai de Lameque. Batanash era de uma beleza tão deslumbrante que Enki ficou enfeitiçado a tal ponto que enviou um recado para Marduk, pedindo que ele convocasse Lameque aos seus domínios e que o retivesse ali por um bom tempo, com a desculpa de que era para que ele ensinasse aos terrestres em como poderiam construir uma cidade. E assim foi feito. Contudo, tão logo Lameque se afastou para encontrar Marduk, uma escolta de Anunnaki, orientada por Enki, procurou e levou Batanash à casa de Ninmah, em Shuruppak, com a desculpa de que precisavam protegê-la e resguardá-la das enfurecidas massas de terrestres que queriam ferir Lameque. Ninmah não desconfiou de nada e hospedou Batanash em seu palácio. Pouco depois, avisado sobre a ausência de Ninmah, Enki foi a Shuruppak, alegando para quem lhe perguntava sobre sua presença que ele fora ali para visitar sua meia-irmã. Seu plano era perfeito. Então, fingindo passear pelo terraço do palácio, ele avistou Batanash, que estava nua, e se banhava ali perto. Enki foi até ela, invadindo a casa de banho, para depois seduzi-la, tomá-la em seus braços e consumando o ato até derramar seu sêmen em sua matriz. Batanash, obviamente, não conseguiu resistir e, de volta ao Éden, e dali a alguns meses, percebeu-se grávida ao ver que seu ventre estava crescendo. Desconcertada, enviou um recado a Lameque para que ele se apressasse em voltar para casa, pois ela estava grávida e ele seria pai. No entanto, Marduk ainda o reteve em Shuruppak, até que Batanash tivesse o bebê. Há algo curioso nesta história que envolve Enki, um deus, Batanash, observe o nome, e Lameque, um capataz, e que resulta no nascimento de Noé, um príncipe, já que ele é filho de Enki, que é herdeiro de Nibiru. Esta é a mesma história que se repete quase que exatamente no livro de 2 de Samuel, envolvendo Davi, um rei, Batsheba, compare o nome com o da esposa de Lameque, e Uriá, um soldado, e que resulta em Salomão, um príncipe. Compare o texto da tabuleta com o texto da Bíblia hebraica. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se banhava, e a mulher era muito formosa à vista. E Davi mandou indagar sobre aquela mulher e lhe disseram: porventura aquela não seria Batsheba, filha de Eliam, mulher de Uriá, o Eteu? E Davi enviou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. E ela havia se purificado de sua impureza. E depois ela voltou à sua casa. E a mulher concebeu, e mandou avisar a Davi, e disse: estou grávida. E Davi mandou dizer a Ioabe: envia-me Uriá, o Eteu. E Ioabe enviou Uriá a Davi. E Uriá veio a ele, e Davi perguntou como estava Ioabe, como estava o povo, e como ia a guerra. Torá, Shemuel Bet, 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 a 7. Quando Lameque retornou de Shuruppak ao Éden, Batanash lhe mostrou a criança, que havia nascido no 110º Shar, 396 mil anos desde a chegada dos Anunnaki na Terra. Era um menino, e sua pele era branca como a neve, da cor da lã, acinzentado. Era o seu cabelo, e seus olhos eram como os céus, azuis, e brilhavam com um resplendor. Lameque ficou tão assombrado e assustado que foi correndo até Matusalém para contar-lhe que Batanash tivera um filho, mas que este não se parecia em nada com os terrestres, e que ele estava muito confuso com este nascimento. Matusalém foi até Batanash para ver o recém-nascido e se o que Lameque lhe contara procedia. Ele ficou bastante surpreso com o aspecto da criança e exigiu que Batanash lhe revelasse a verdade, perguntando-lhe se o pai do menino era um dos Igig.
E aqui cabe esclarecer uma dúvida recorrente, que sempre é trazida pelos seguidores do canal Expedição Nefilim. Os Anunnaki, ou Nefilim, segundo está narrado, eram tão brancos que se podia ver suas veias com uma tonalidade azulada, e daí vem a afirmação de que os reis têm sangue azul. Da mesma maneira, seus cabelos eram loiros, ruivos ou acinzentados, e nada disso sugere uma superioridade racial para quem nasce com essas características, mas apenas os distinguia dos terrestres, impregnados pelo DNA do Homo erectus e da sua mistura com os elementos químicos da Terra. Batanash jurou pela própria vida e negou, confirmando que Lameque era o pai do seu filho. Então, Matusalém voltou-se para Lameque e o tranquilizou, pondo-lhe a mão sobre o ombro, dizendo que o menino era de fato um mistério, mas que, pelo seu aspecto físico, aquilo significava um estranho presságio, e que o destino elegera o menino como o único capaz de realizar uma tarefa dificílima, mas que ele ainda não sabia do que se tratava. Apenas que provavelmente estava relacionado com as mudanças da Terra e que talvez ele simbolizasse um descanso para todos. Naqueles dias o frio era cada vez mais intenso. Não chovia há muito tempo. As colheitas haviam diminuído nos campos. Os currais estavam com poucos cordeiros. E os sofrimentos de todos havia aumentado. E Lemer viveu 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noa, dizendo: Este nos dará descanso das nossas obras e da dor das nossas mãos, por causa da terra que o Eterno amaldiçoou. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 5, versículos 28 a 29. Batanash chamou o filho de Zilzudra, Utnapishtim, Noa e Noé, que significa algo como o de compridos e brilhantes dias de vida. Ele cresceu em Shuruppak, no palácio de Ninmah, que lhe concedeu todo o seu amparo e afeto. Enki adorava enormemente o menino e lhe proporcionou conhecimentos, ensinando-lhe a ler os escritos de Adapa. O menino estava dotado de muita compreensão e, na fase jovem, aprendeu como observar e realizar os ritos sacerdotais, até que ele cresceu e se casou com Emzara, que lhe deu 3 filhos: Sem, Shem, Cam, Ham e Jafé e Efete. Contudo, em seus dias, os sofrimentos se intensificaram na terra, com pragas, escassez de alimentos, terremotos, desolação, degradação e involução dos terrestres, criando um ambiente hostil e inseguro para todos e confirmando a previsão de Enlil sobre a irresponsabilidade de Enki e sua equipe, abreviando o que deveria ser uma evolução natural dos terrestres e, pior ainda, evoluindo-nos sem nos dar o devido preparo intelectual, deixando-nos entregues à própria sorte. E será isso que veremos no próximo episódio. Não percam o próximo vídeo com mais esclarecimentos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal. Temos vídeos exclusivos para membros, além de um grupo de estudos VIP no Telegram e no WhatsApp. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, além disso tudo, temos lives exclusivas e ainda disponibilizamos material extra sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu, abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix.